Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto muito atual, que é censura. Segundo os dicionários, de maneira geral, a censura é a ação ou efeito de censurar, mas especificamente a gente poderia dizer o seguinte: é a análise feita por um censor de trabalhos artísticos, informativos, etc., geralmente com base em critérios morais e políticos, para julgar a conveniência de sua liberação à exibição pública, publicação ou divulgação. Trata-se de uma ferramenta das ditaduras, dos regimes autoritários, dos regimes que controlam a imagem, as pessoas, o pensamento e que promovem um controle sobre o que pode ser ou o que não pode ser divulgado, o que pode ser ou o que não pode ser publicado, que portanto possibilita a divulgação de uma versão única da história, uma versão que não aceita objeção, que não aceita contrário, que não aceita opinião adversária, um controle que não aceita a divergência. Por meio da censura aliada à propaganda, a gente tem, por exemplo, criação de mitos em torno, por exemplo, do período militar brasileiro de 64 a 1985, que mostrava ou tentava mostrar e que propagou a ideia de que na ditadura militar, no regime militar, não haveria corrupção. Hoje em dia a gente sabe, na verdade a gente sempre soube que existia sim corrupção, existia sim a compra de pessoas, a premiação por gente que era favorável ao regime, grandes empresários e assim por diante, o uso indevido de verba pública, inclusive nas grandes construções, nas chamadas obras faraônicas do regime militar. Existem pesquisas que mostram isso e mostram isso de forma detalhada, de forma analisada, de forma séria, mas também a censura ajuda a construir junto, mais uma vez, com a propaganda, as imagens de figuras, de grupos, como aconteceu durante a chamada Era Vargas ou do varguismo de maneira geral, a construção da imagem do Vargas como alguém que favorecia a população, favorecia os trabalhadores, alguém que era considerado e passou a ser chamado por muita gente de pai dos pobres. Evidente que para fazer tudo isso o Vargas fez censura, o Vargas promoveu a repressão aos adversários políticos, o Vargas controlou o que era divulgado sobre ele, sobre o governo de maneira geral, justamente para passar uma imagem positiva de um governo capaz, de um líder capaz, para mostrar que o Brasil estava crescendo, estava rumo ao progresso, que o Brasil estava se tornando um país melhor. Então a censura aliada à propaganda, à repressão e etc. era usada para controlar as pessoas e consequentemente para controlar as informações, controlar o que era divulgado no jornal, o que era divulgado no rádio. E aí de maneira geral, tanto na Era Vargas quanto na ditadura militar, em outros momentos autoritários e censitários, a gente poderia dizer que tudo que interessa ao grupo político no poder é incentivado, é divulgado, é propagado, tudo é permitido. Agora o que é contra, o que fala contra, o que diverge, o que mostra o outro lado da questão é censurado, é perseguido, é proibido de ser falado, de ser manifestado. Portanto não é bom, né? Se faz uma análise maniqueísta, afinal de contas o que é nosso é bom e o que é do outro, o que sobra é mal, o que é contra nós é mal. E aí pode-se usar inclusive elementos religiosos, né, para mostrar que o que é meu é de Deus, o que é do outro é do diabo. O que é do outro, o que é contra mim é subversivo e portanto deve ser perseguido, portanto deve ser proibido. Nesse contexto criam-se instituições, criam-se mecanismos sensoriais, né, os cargos de censores, as ferramentas, os manuais de censura, os mecanismos de identificação, a determinação, a criação de livros, de palavras proibidas, de expressões, de regras para que não se fale sobre determinados assuntos, sobre os problemas que estão acontecendo, que se mostre pontos favoráveis. E quando a imprensa mostra o que é contra mim, o que é falho, o que é defeituoso no meu governo, eu procuro deslegitimar a imprensa, eu procuro deslegitimar todo meio de comunicação que fale contra mim. E aí eu me alio, eu procuro o que é meu, eu procuro o que fala bem de mim, eu procuro o meio de comunicação que seja oficial ou não, que fale o que eu quero falar. E aí nesse contexto, esses mecanismos, essas instituições sensoriais, elas vão bloqueando, elas vão tentando perseguir, elas vão tentando controlar, elas promovem a lista de palavras proibidas e, portanto, termos abomináveis que não queremos que circulem, que não queremos que as pessoas que são a nosso favor ou aquelas que estão neutras, né, vão ser assim, neutras, elas não ouçam o lado ruim da história. Instituições e manifestações que proíbem as notícias, que proíbem as manifestações, sejam
elas artísticas, sejam elas culturais, sejam elas políticas, manifestações de rua ou qualquer coisa parecida que são consideradas, por exemplo, crime, né? Nesse contexto do que é meu, do que é do outro, portanto o que é meu é bom, o que é do outro não é, e portanto o que é do outro é crime, o que é do outro deve ser perseguido. E aí a gente teria de mais atual o Festival Lollapalooza, onde se tentou proibir que os artistas se manifestassem politicamente, manifestassem suas preferências políticas, tentou se impor regra, tentou se impor multa, que na verdade acabaram acirrando ainda mais os ânimos de quem participava do evento, dos artistas que burlaram essas regras, que não aceitaram que em pleno século XXI fossem calados. Mas aí a gente poderia também definir o que não é censura, né? Que, por exemplo, a gente incluiria manifestações de ódio, a gente incluiria preconceito, a gente incluiria calúnia. Tudo isso, evidentemente, não é passível de manifestação, não é passível de liberdade de expressão, porque não é expressão, é crime. Portanto, é passível de ser punido, sim. Mas a linha que separa a livre manifestação, a livre expressão do crime, ela é muito tênue porque envolve interesses de grupos dominantes, por exemplo, grupos que dominam a opinião, que dominam o legislativo, o judiciário. Envolve, nesse caso, também a interpretação da lei, a jurisprudência, e, portanto, envolve uma possibilidade de ser corrompido o sistema e, portanto, perseguir-se pessoas que não devem e não perseguir aqueles que deveriam ser perseguidos, que profanam, que falam coisas contra órgãos oficiais, que xingam ministros da justiça, que usam todo tipo de preconceito nas suas manifestações, sejam elas escritas, sejam elas no YouTube, por exemplo, sejam elas em qualquer órgão ou meio de comunicação. Portanto, são crime, deveriam ser perseguidos. Em outros casos, são perseguidos porque são contra o governo, são contra o grupo oficial que está no controle. Mais uma vez, gente que controla o legislativo, gente que controla o judiciário e que, portanto, impõe leis, impõe regras de conduta. Leis que, por sua vez, podem deixar de ser democráticas, que podem cercear liberdades, especialmente nesse caso da liberdade de expressão. E aí uma coisa interessante que a gente tem que lembrar que a censura ela aparece em regimes capitalistas, ela aparece muito, aliás, nos regimes capitalistas de forma geral, mas ela também aparece nas experiências socialistas que a gente tem, desde a União Soviética, especialmente durante o período stalinista, até a China atual, que a China atual a gente sabe que economicamente é aberta, é uma economia capitalista, mas que politicamente é um controle muito intenso dos meios de comunicação de maneira geral, seja da internet, seja do que for. Portanto, nesses regimes se promove sim uma censura, um controle do que é ruim, do que é propaganda ruim do próprio governo, e portanto se procura aliar isso à propaganda política, né, a propaganda oficial, para mostrar o lado bom da coisa e não mostrar os pontos negativos, seja para não assustar as pessoas que participam desse regime, seja para não mostrar o lado defeituoso, para que não haja crítica, para que não haja manifestação contrária. De qualquer forma, seja qual for o regime, fica claro que a censura é contra a liberdade de expressão, ela é contra a liberdade de manifestação. Portanto, a censura é antidemocrática. A censura é sinônimo da falta de liberdade do ser, de se manifestar, de pensar, de agir. Portanto, é inaceitável. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que falam sobre autoritarismo, sobre ditaduras. Um vídeo que compara o regime militar de 64 com a era Vargas e a censura, a perseguição, os tipos de ditadura. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade, sintam-se convidados a assistir esses vídeos também. Não esqueçam de curtir, mandar para os amigos de vocês. Não esqueça também de inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.